Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos apresentar a nossa vida a Deus agora, tá bom? Eu vou fazer minha oração daqui e você vai orar aí da sua casa, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e levantar as nossas mãos. Vamos lá? Senhor meu Deus, Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por mais um dia das nossas vidas e por mais uma aula, Senhor meu Deus, onde vamos aprender mais uma das historinhas que estão na Bíblia, Santo Deus de poder. Em nome de Jesus Cristo, esteja no meio de nós, abre o nosso entendimento, Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, e nos ajuda, Pai amado e querido, a compreender aquilo que tu tá falando conosco nesta hora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Santo Deus amado. Amém. Amém. Fez sua oração, apresentou a sua vida ao Senhor. Então tá bom. Vamos lá. Vamos fazer um pouquinho então de uma contextualização, tá bom? Na nossa história de hoje, o que vai acontecer? Que seria a investigação número 3. Nós vamos conhecer alguns acontecimentos que ocorreram com o povo de Deus. E o primeiro acontecimento do qual nós vamos falar vai ser a passagem pelo meio do mar. Vocês se lembram dessa passagem, desse fato importante que aconteceu na história do povo de Israel? Se você não se lembra, não tem problema, porque a monitora vai estar fazendo uma contextualização com vocês, tá bom? A gente tem que pensar o que será que estava acontecendo, então, com o povo de Israel naquele momento, para que a gente possa entender, né, o porquê, né? Por que Deus precisou abrir o mar para que o povo de Israel passasse. Então, vamos lá. Nós vamos conhecer essa passagem da Bíblia hoje no livro de Êxodo. Então, já prepara a sua Bíblia aí. Nós vamos dar uma lida ali no livro de Êxodo para ver o que aconteceu, tá bom? Os filhos de Israel, eles habitavam no Egito já fazia 430 anos. E nos últimos tempos, eles viviam debaixo de servidão. Eles eram escravos do rei do Egito, que era Faraó. E eles sofriam muitos castigos. Então, eles começaram a reclamar e aclamar, porque eles não estavam contentes com essa situação. E depois que eles reclamaram, o que será que aconteceu com isso? Aconteceu que o Senhor ouviu os gemidos dos filhos de Israel e também ele se lembrou da aliança que ele havia feito com os seus pais. Então agora nós vamos ler no livro do Êxodo, no capítulo 6, os versículos 5 e 6. Então vamos lá, primeiro no versículo 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Então, olha só que interessante, o Senhor falando ali e pedindo a alguém que dissesse isso para os filhos de Israel, que ele estava se lembrando sim daquela aliança que ele havia feito. E olha só as palavras que o Senhor usou. Eu achei que foram palavras bem importantes. Ele falou, né? Eu vos tirarei, né? Debaixo das cargas dos egípcios. Depois de tirar, ele falou, né? Eu vos livrarei, né? Da sua servidão. Então, Deus estava vendo que eles estavam ali, né? Num momento difícil. E usou a última palavra, resgatarei. Com braço estendido, né? Com juízos grandes. Então, olha que coisa maravilhosa que Deus estava trazendo ali para aquele povo naquela época. E aí, eu pergunto para vocês, para onde será que o Senhor levaria esse povo? Porque ele falou que ele ia, né? Tirar, livrar e resgatar. Tá bom, e ia fazer o que com esse povo? Nós vamos acompanhar agora no versículo 8, para a gente ver
que Deus falou sobre isso? O que mais o Senhor falou? Para onde que ele ia levar o povo de Israel? Vamos acompanhar? Então, aqui no versículo 8, o Senhor continuou falando: E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Olha só que interessante. Então, o Senhor ele tinha ali, né, todo um plano, para estar fazendo isso, de alguma maneira, para estar resgatando aquele povo e levando eles para essa terra. Vocês se lembram qual é o personagem que Deus escolheu para libertar os filhos de Israel? Se lembram? Não? O personagem era Moisés. Moisés, naquela época, já estava na idade dos seus 80 anos, quando Deus o escolheu para estar fazendo todo esse processo, né? Para cumprir o plano que Deus tinha na vida dos filhos de Israel. E aí, outra coisa muito importante que nós temos que pensar: o que será que Faraó, pessoal, achou disso tudo? Será que ele concordou com os planos que Deus tinha de libertar esse povo? O que vocês acham? Vocês conseguem se lembrar desse momento? Não concordou, não ficou nada feliz e foi muito resistente. Ele não queria deixar que aquele povo fosse embora de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor, então, usou Moisés para falar com o Faraó. E falar tipo assim, caso você, Faraó, não permita com que eu saia daqui com o povo de Israel, levando esse povo daqui, o que vai acontecer? Você vai conhecer que Deus é o Senhor. Foi isso que Moisés falou para Faraó. Foi isso que o Senhor pediu para Moisés falar. E Moisés falou ali direitinho, como o Senhor havia lhe mandado. E vocês acham que isso intimidou Faraó? Nem um pouquinho. Na Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu e ele não ouviu o que o Senhor havia falado para ele. Então, o que aconteceu depois disso, gente? Aconteceu que o Senhor teve que agir. Então, ele tinha todo um plano, lembra? Ele enviou 10 pragas para o Egito. E Faraó ficou ali resistente, praga após praga. Mandava uma praga, ele não voltava atrás. Mandava outra praga, ele não voltava atrás. E nesse tempo, sempre Moisés voltava lá para estar falando, né, com o Faraó. Olha, você tem certeza? Vamos mandar mais uma praga. Pode vir. Ele estava super resistente. Ele falou, daqui não sai ninguém. E somente na última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, foi que Faraó se convenceu que era melhor ele concordar com os planos de Deus. E aí, ele deixou esse povo ir. Nós vamos acompanhar agora no capítulo 12 do livro de Êxodo, no versículo 31 primeiro. Vamos ler? Então, vamos lá. Então, deixa eu só contextualizar um pouquinho na hora que a gente vai ler aqui. Então, aconteceu ali a questão, né, da morte dos primogênitos. Faraó ficou muito triste. Os servos de Faraó também, porque todo mundo tinha um primogênito que havia, né, morrido. E aí, o que Faraó teve que fazer? Ele chama Moisés e Arão. Vamos ver aqui. Então, chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, serve ao Senhor como tendes dito. Olha só, rapidinho ele viu que a coisa era séria. Ele realmente conheceu que Deus é o Senhor. Então ele pegou Moisés, pegou Arão, que era ali o ajudante de Moisés naquela situação, e falou, quer saber? Pode ir, vai com Deus. Só que ele falou mais um pouquinho também. Agora a gente vai acompanhar no versículo 32, a sequência, para a gente ver o que Faraó falou também para ele. Vamos ler?
No versículo 32, Faraó continua falando: levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. Então ele falou, você viu? Ele não só deixou o povo sair, como falou: leva tudo que você tem, mas não esquece de me abençoar. E aí o povo pegou e partiu. E aí, o que será, pessoal, que aconteceu quando o povo havia partido? Nós vamos chegar num momento agora onde Deus vai estar guiando esse povo, né? Vai estar guiando esse povo para algum lugar, aquele lugar que ele havia falado, que ia levar eles para uma terra, lembra? Que havia prometido para os seus pais? Ele estava guiando esse povo. E aí, quando Deus começa a guiar esse povo pelo caminho, nós vamos acompanhar na Bíblia como que foi esse momento. Agora, no capítulo 13 de Êxodo, nos versículos 17 e 18. Vamos acompanhar? Aqui na minha Bíblia tem um título, né? Antes do versículo 17, que fala: Deus guia o povo pelo caminho. Dá uma olhada se na sua Bíblia também tem esse título. Vamos acompanhar. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então, olha só, então tinha um caminho que era mais perto ali, mas era pela terra dos filisteus, estava tendo uns conflitos. Ele falou: não, vamos pelo outro caminho, vai que eles se arrependem. Então, eles foram pelo outro caminho. Na Bíblia diz também uma coisa bem legal, bem interessante, que durante o dia, o Senhor ia adiante daquele povo, numa coluna de nuvem. Nós vamos ver também essa imagem legal. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. Então, olha quantos sinais, né? Lembra que Deus falou que ia tirar eles de lá, né? Com juízos, né? Então ele, né? Olha quantas coisas o povo ali já foi experimentando, vendo, né? Quem era esse Deus, né? Que Deus poderoso era esse? Então, tem essa passagem que é bem legal. E aí, o que aconteceu depois, né? O que veio depois disso, que eles estavam lá caminhando? Num determinado momento, diz ali na Bíblia que aconteceu outra coisa. Deus endureceu o coração de Faraó, de novo. Então, a gente vai acompanhar agora no capítulo 14 e no versículo 4. Vamos ver como é que foi isso. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Gente, olha só os planos de Deus, como Deus é perfeito, né? Ele queria ali mostrar, né? Quem sou eu? Vocês vão conhecer quem sou eu, vocês vão ver só. Então, olha só que interessante. Então, tinha todo esse cenário ali acontecendo naquele momento. E aí, o que aconteceu então? Depois que o Senhor falou isso? Aconteceu que Faraó, quando soube que o povo já havia saído, que o povo tinha fugido dali, mudou o coração dele, e dos seus servos contra o povo de Israel, que eram os israelitas. E o que será que Faraó fez? Vocês se lembram desse momento? Não lembra? Eu vou contar para vocês, calma. Faraó pegou os servos e falou assim: pessoal, que foi que eu fiz? Eu não acredito que eu deixei eles partirem, os meus escravos. Que absurdo! Pega o meu carro! Ele pegou o carro dele, gente, e também pegou mais 600 carros, colocou um capitão em cada carro e falou: bora perseguir e trazer eles de volta pra cá. Que é isso? Onde é que eu tava com a minha cabeça que deixei eles ir embora? Foi isso que aconteceu. O Faraó ficou furioso, né? O coração dele estava endurecido novamente. Falou: onde é que eu tava com a minha cabeça? Meu Deus, o que eu fiz? E aí ele foi atrás desse povo. E aí, que interessante, né?
O que será que aconteceu? Nossa, muito interessante. Mas a gente só vai saber depois de cantar um louvor. Vamos louvar ao Senhor? Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos! Ai, que gostoso louvar o Senhor, né? Dá aquele quentinho no nosso coração. Muito bem. Vamos voltar para a nossa história, que ela tá super emocionante, porque agora a gente chegou naquele momento que o povo já tinha fugido e tava ali acampado ali perto, né? Tava no deserto ali próximo do mar. E aí, o que aconteceu então? Aconteceu que o povo começou a ver que Faraó tava vindo. Mas calma, muito calma, né? Faraó tava vindo ali na direção deles, lá no horizonte. E aí eles viram aquilo. Então a gente vai ver agora no livro de Êxodo ainda, no capítulo 14, no versículo 10. Vamos ver o que aconteceu, tá bom? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só, pessoal, eles ficaram desesperados e começaram a clamar ao Senhor. E, Senhor, socorro, e agora eles estão vindo atrás de nós, a gente vai morrer nesse deserto. Vocês imaginam essa situação? Foi uma situação bem difícil, não é verdade? E o que será, que mais que eles fizeram, além de eles clamarem ao Senhor também? Eles também começaram a reclamar com Moisés. Chegaram para Moisés e falaram assim: pô, Moisés, que é isso, cara? Você tirou a gente lá do Egito pra gente morrer aqui no deserto? É isso mesmo?
Não tô entendendo. Falaram desse jeito com Moisés. Imagina como a situação ficou tensa ali naquele momento. E aí, Moisés deu aquela respirada. O que eles estavam fazendo ali naquele momento, gente? Eles estavam murmurando, né? Quantas vezes a gente também, quando as coisas começam a parecer que tá saindo do nosso controle, a gente não faz isso? Não fazemos? Fazemos. Nós fazemos também igual os israelitas. A coisa começou a não ficar do jeito que a gente queria, a gente já começa a reclamar, esquece de tudo que Deus tinha prometido na nossa vida e a gente faz igualzinho eles. Mas vamos ver como é que Moisés, então, se comportou nesse momento. Moisés, ele pegou e foi orar e também falou com Deus. E aí a gente vai ver o que foi que Moisés falou para eles, então. Vamos acompanhar agora. A gente vai acompanhar no versículo 13. Vamos lá? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha, que interessante o que Moisés falou. Forte, não foi? Foi forte isso. Vocês nunca mais vão ver. Calma, aquieta seu coração. Já pensou naquela situação, gente, aquele povo lá? Como aquieta nosso coração? Estão chegando, estão aqui no nosso calcanhar quase, né? Calma. Moisés sabia que Deus tinha um plano e que alguma coisa ia acontecer ali. Então, a gente vai acompanhar agora, meus queridos, né, para saber o que aconteceu, né, da onde que ia vir aquele livramento. Nós vamos acompanhar o que foi que Deus instruiu Moisés a fazer para dar aquele livramento para aquele povo que estava quase surtando. A gente vai acompanhar nos versículos 15 e nos versículos 16. Vamos lá? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha, que tremendo! Então, o Senhor falou, tá desesperado por quê, meu filho? E foi explicando para ele ali, tintim por tintim, né? Uma sequência. Vocês viram que Deus é um Deus de detalhe. Ele falou direitinho, né? Ele falou, você vai levantar a sua vara, vai estender a tua mão sobre o mar e fende. Sabe o que é fender? É abrir, como se fosse uma cortina. Imagina? E Moisés foi muito obediente, porque ele sabia que o Senhor era o Senhor. Ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Então, ele fez exatamente como o Senhor havia falado para ele. E aí, agora a gente vai acompanhar, então, nos versículos 21 e 22, esse momento tão especial. Vamos lá? Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Olha só, gente. Até parei um minuto para a gente pensar nisso. Vocês viram o que aconteceu? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vamos continuar aqui no 22 agora. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Olha que interessante. Imagina a cena. Olha a cena tá passando aí para vocês verem. Os filhos de Israel passando ali e 2 paredão de água. Já pensou você no meio disso? Que emoção! Nossa, gente, que Deus Todo-Poderoso é esse? Isso foi muito lindo, foi muito marcante esse momento. E aí, o que aconteceu depois disso? Aí, eles já tinham passado uma boa parte já desse caminho, já estavam assim da metade, né, pro final. E os egípcios estavam vindo lá no calcanhar deles. Viram que o mar estava aberto também e foram passando por aquele mar, né, vendo aquilo que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu? Foram os egípcios, com todos aqueles cavalos, aqueles 600, né? Não tinha 600 carros? Então, foi todo mundo lá, atrás deles. E aí, o que Deus fez? Depois que o povo já tinha passado, então, o Senhor falou de novo com Moisés. Ele falou para ele, estende a sua mão novamente sobre o mar. E aí, ele estendeu e o mar voltou ao normal. Aquelas paredonas de água, ó,
caiu. A fenda que foi aberta fechou-se. E aí o que aconteceu? Aquele monte de egípcios foram cobertos pelas águas. O Senhor não falou que eles nunca mais iam ver aquele povo? Exatamente, ele cumpriu. E assim o Senhor salvou, né, a Israel. Ele fez exatamente aquilo que ele falou, né? Ele libertou, ele resgatou, ele tirou eles dali e salvou eles naquele dia. Olha que coisa emocionante, né? Que história linda. E o melhor de tudo é que é uma história verídica, é uma história que aconteceu, é algo para a gente se lembrar também nas nossas vidas. Que esse é o Deus que nós servimos, que Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e amanhã, ele não muda. Então que a gente também não venha se comportar como aquele povo que também só murmurou, né? Só murmurou, só ficou reclamando, mas que a gente venha se lembrar que quando a gente estiver passando por um momento difícil nas nossas vidas, é esse Deus que nós vamos clamar. Vocês se lembram que tem um louvor da cantora Cassiane que fala isso? Nós vamos entoar esse louvor. Então, como a gente acabou de ouvir essa história, eu quero que você cante esse louvor, se você souber, e que você vá meditando em cada palavra, porque esse louvor ele é lindo, ele é maravilhoso. Vamos louvar ao Senhor? Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou.
Ai, que gostoso, né? Vocês meditaram naquelas palavras maravilhosas que falam? Quando estiver frente ao mar, que não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Louvor dessa maneira? Então se lembrem, meus amados, que quando nós estivermos passando por momentos difíceis da nossa vida, ali a gente está falando de uma história, né, que aconteceu, que Faraó estava ali no calcanhar dele, para pegar eles de novo. E aí eles tiveram que ter toda a fé, né, para poder saber que Deus ia estar ali com eles. Então, isso serve também para a nossa história hoje, para que a gente saiba que a gente deve louvar ao Senhor, entoar ao Senhor, colocar nossa fé e a nossa esperança nele, que é ele que vai abrir o mar, é ele que vai fazer, né, milagres, prodígios e maravilhas na nossa vida, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa oração. Vamos orar a Deus acerca dessa palavra maravilhosa, lembrando de pedir para que Ele escreva essa palavrinha aqui, ó, nas tábuas de carne do nosso coração, para que nos momentos difíceis a gente se lembre disso. E que isso seja, sabe, um refrigério para nós saber que podemos confiar em Deus. Vamos lá, vou fechar os meus olhos, vocês também, vamos levantar as nossas mãos. É uma oração curtinha, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, que maravilhoso, Pai amado e querido, é revisitar essa história, Santo Deus de poder, e poder compartilhá-la com estas crianças e com estes adolescentes. Visita-os nesta hora com o Teu Espírito Santo e vai escrevendo, Santo Deus, no meu coração e no coração dessas crianças e adolescentes e de todos que estão, Pai amado e querido, nos ouvindo nesta hora, Pai. Escreve nos nossos coraçõezinhos de maneira que a gente venha se lembrar que diante de grandes tempestades, Senhor, é Tu, Pai amado e querido, a quem nós vamos clamar para nos ajudar a atravessar os mares difíceis que passarem pelas nossas vidas. Em nome do Teu Filho, Pai, eu Te louvo e eu Te agradeço, Senhor. Amém. Amém? Fez a sua oração também? Muito bem, que gostoso. Então, a gente vai fazer a nossa oração final. Mais uma coisa antes, muito importante. Hoje, adivinha quem é que está fazendo aniversário? Uma pessoa muito especial da nossa igreja. Na nossa igreja todos somos especiais, mas hoje, justamente hoje, é aniversário dele, que é pai do Samuel, do Giovanni e da Catarina, que é o nosso querido ministro Osvaldo. Então, parabéns, Osvaldo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Que você tenha muita saúde, muitos anos de vida, que Deus venha te fortalecer a cada dia mais e mais para estar caminhando conosco aí nessa estrada, tá bom? Então, um grande beijo nosso. Na nossa oração final, a gente também vai estar falando ali, colocando o seu nome, para que Deus venha te abençoar grandemente. Eu, as monitoras e toda a nossa igreja, nós te amamos. Você é muito precioso para nós, da mesma maneira que é muito precioso para Deus, tá bom? Ai, que gostoso, né? E aproveito também, então, para felicitar todos os aniversariantes do mês de julho, porque tem um monte de gente maravilhosa no nosso meio também que faz aniversário nesse mês, tá bom? Eu também faço. Então vamos lá, pessoal, agora a gente vai fazer a nossa oração final. Nós vamos apresentar, quem que nós vamos apresentar na oração final? Toda a nossa igreja, né? Todo o corpo de Cristo. Cada um de nós é um pedacinho do corpo de Cristo, certo? Então a gente vai apresentar os ministros, vamos apresentar o presbítero, quem mais que a gente vai apresentar? Os diáconos, lembra desse nome? Tem diácono na nossa igreja, tem as monitoras, todas as equipes que nós temos, equipe de casamento, equipe de limpeza,
né? Temos a equipe do louvor, né? Que é o pessoal do louvor que tá aí trazendo esses louvores maravilhosos para nós antes do culto começar. Vamos orar pelos jovens, vamos orar pela família de cada um de vocês e apresentar de maneira especial também todos aqueles que estão doentes. Apresentar o caderno de oração que existe na nossa igreja. Embora a gente não venha congregar presencial, existe um caderno de oração que fica com a ministra Rosa. Então, o senhor pode falar, porque ela anota todos os nomes lá também. Então, você pode falar para Deus: Senhor, visita cada vida que tem seu nome escrito naquele caderno de oração. Às vezes, você não sabe de quem é que tá com o nome ali, mas Deus conhece. Lembra que eu falei que eu fiz um caderninho também? E você também pode fazer seu caderninho? Por quê? Porque isso é como se fosse uma simbologia para a gente se lembrar do nosso compromisso de estarmos orando uns pelos outros. Quero aproveitar e agradecer também a toda a igreja que recentemente orou por uma causa que eu pedi, que foi o meu irmão. Então eu agradeço em nome de Jesus, porque Deus também ouviu a oração do povo e para a honra e glória do Senhor ele está bem, graças a Deus. Vamos orar? Então vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, diante do teu altar, Pai, eu te louvo e te agradeço, Santo Deus de poder, por mais esta aula que está terminando. Recebe, Pai amado e querido, todo o teu povo, Pai amado e querido, diante sim da tua presença e venha abençoar, Santo Deus de poder e glória, o teu ministério, Pai amado e querido. Visita cada um dos teus ungidos, Senhor. Abençoa, assim, o presbítero, os diáconos, a equipe de oração, Pai amado e querido, que é a equipe de visita, a equipe da limpeza, a equipe de casamento, Santo Deus de poder. Abençoa o nosso irmão Adriano, Santo Deus de poder, que tem nos ajudado a preparar estas aulas, Pai amado e querido. Visita cada vida, cada monitora, Santo Deus de poder. Eu te dou graça, Santo Deus de poder, pela vida também da nossa monitora Vânia, Pai amado e querido. Louvado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é conosco e tem nos guardado, Santo Deus de poder e glória. Abençoa todas as famílias, visita cada uma de maneira especial, visita os coraçõezinhos, Pai, destas crianças que estão falando contigo agora, desses adolescentes também que falam contigo, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço, Santo Deus de poder e glória. Obrigado, sim, por mais um ano da vida do nosso querido ministro Oswaldo, que o Senhor venha multiplicar, Pai amado e querido, o tempo dele nesta terra com muita saúde, Pai amado, fortalecendo em todo tempo e lugar. Toma cada um de nós diante das tuas mãos, visita cada enfermo, cada doente, Pai amado e querido, e venha trazer cura, Pai amado e querido, bem como que o Senhor também traga o teu consolo e o teu bálsamo ao coração de todos aqueles, Pai amado e querido, que também perderam um ente querido. Ah, Santo Deus, tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza, e eu te louvo e te agradeço, Deus, em nome de Jesus, Pai amado e querido, em nome da sua Santíssima Trindade, que em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Senhor meu Deus. Amém. Ai, que delícia. Gente, desculpa, eu me empolguei. Quase que eu não paro mais de orar. Fui falando. Gente, que gostoso. A gente começa a orar, a gente começa a lembrar de tantas situações, não só para pedir, mas também para agradecer, porque nosso Deus é esse Deus. É um Deus de vitória, é um Deus que está conosco ali. É um Deus que nos ajuda a passar o dia bom, mas também passar o dia mal. Porque isso faz parte da nossa vida, não é verdade? Os altos e baixos. Então, Deus sempre está conosco e que você não venha se esquecer disso através dessa historinha que a gente reviveu hoje, aprendendo com o que aconteceu com o povo de Deus. Na semana que vem, a monitora vai trazer outra historinha também de coisas que aconteceram com o povo de Deus, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.